Olá, bom dia. Vamos com a nossa aula síncrona de hoje, sábado, e vamos dar continuidade ao conteúdo de citoesqueleto que nós iniciamos nessa semana, né? Então, vamos recapitular essa parte aqui de microtúbulos que nós comentamos, né? Falar um pouco sobre a velocidade de deslocamento das vesículas no microtúbulo, né? Então, esse tipo de transporte, né, das vesículas através com a participação dos microtúbulos, né? Lembrando que esse transporte ocorre, o microtúbulo funciona como uma via, né, um trilho pelo qual essas vesículas são transportadas, né? Ele é chamado de transporte axoplasmático. Tá? Então, o transporte ao longo do axônio ele é denominado de transporte axoplasmático. E tem dois sentidos aqui, né? O transporte para dentro, em direção ao soma, e o transporte para fora, né, em direção ao terminal axonal. Então, também recapitulando, nós temos as proteínas motoras, tá, que fazem esse movimento de material, né? A cinesina, né, que desloca material do soma para o terminal axonal. Aí todo movimento de material nesse sentido ele é chamado de transporte anterógrado, né? Então aqui as quinesinas transportando, né, em direção à extremidade mais, e no sentido oposto as gineínas, tá? Então também é um mecanismo para o deslocamento de material no axônio no sentido oposto, indo do terminal para o soma. E o movimento nesse sentido é chamado de transporte retrógrado. Aí qual a velocidade, né, dessas vesículas ao longo do microtubo, né? Então aqui três imagens, né, de transporte de deslocamento de vesícula ao longo do neurônio, né? Então aqui na primeira situação, né, está bem próxima do terminal axonal. Aqui na segunda situação já está em outro ponto do neurônio. E aqui na terceira e última, a vesícula está numa outra fase aqui, né, num outro ponto. Aqui mostrando a escala de Barra, né, de 5 micrômetros. Então a velocidade é de 10 centímetros ao dia. Então eu vou postar junto com a atividade, né, alguns vídeos que tem bem bacanas no YouTube que mostram o trabalho aí dessas proteínas motoras, né, que é um material didático complementar bem bacana. Bom, isso todo, esse movimento todo, esse trabalho, depende de energia, tá? Então os microtúbulos eles não trabalham sozinhos, né? Então essas proteínas motoras funcionam à base de ATP, né? O ATP é quebrado, libera energia mais ADP e fosfato, né? E isso então serve para a orientação dos movimentos, tá? Que pode ser unidirecional positivo ou negativo. Então aqui uma ilustração mostrando aqui as perninhas, né, da cinesina se deslocando por sobre o microtúbulo, né? Então a gineína tem a direção mais e a cinesina a direção menos. Então aqui as proteínas motoras, elas gineína e quinesina. Então elas têm cadeias pesadas, que é a parte da proteína que caminha, digamos assim, se entra em contato, né, está em contato com o microtúbulo para se deslocar. E o corpo, né, é formado pelas cadeias leves. Tá? Então aqui do lado fotos, né, de microscopia eletrônica de transmissão mostrando aqui as proteínas de gineína e quinesina. Né? A escala aqui mostra 25 nanômetros de tamanho. Bom, e além do outra componente do citoesqueleto são os filamentos de actina. Tá?
Então, eles permitem que as células eucarióticas, o que elas façam? Que elas adotem uma variedade de formas e desempenhem diferentes funções. Né? Aqui, por exemplo, letra A, né? As microvilosidades. Então, eles estão envolvidos, né? Os filamentos de actina estão envolvidos com movimentos que envolvem a superfície celular, estão envolvidas com rastejar sobre uma superfície que a célula faça, né, nesse movimento ameboide. A realização do movimento de fagocitose tem a participação aí dos filamentos de actina. A divisão celular também tem a participação dos filamentos de actina. Então é uma estrutura relativamente instável, né, mas pode assumir estrutura estável. Então ela localiza-se principalmente abaixo da membrana e forma as estruturas de microvilosidade, né, que são rígidas, têm uma rigidez, né, e são relativamente permanentes. Aqui a estrutura, né, da molécula de actina, tá, formando filamento de actina. Então tem várias unidades de actina que se agregam aqui para formar esse filamento de actina. Tá? Tem uma extremidade mais, uma extremidade menos. E esse filamento tem um diâmetro de 7 nanômetros. Aqui a escala da barra de 50 nanômetros. Tá? Uma foto aqui da imagem do filamento de actina. Eu tinha falado da microvilosidade, mas eles formam também os feixes contráteis, os lamelipódios e filopódios e os anéis contráteis na divisão celular, na citocinese. Então, aonde que são encontrados? Né? Em todas as células eucarióticas e podem ocupar regiões distintas no ambiente celular, respondendo à variação do tipo celular e fase de divisão da célula. Ainda esses filamentos permitem que as células eucarióticas adotem uma variedade de formas e desempenham diferentes funções. Então aqui os feixes contráteis, né, os lamelipódios e filopódios e os anéis contráteis. Bom, a actina ela compõe 5% total de proteínas de uma célula animal. Tá? Então elas se agregam para formar os filamentos de actina. Então aqui nós temos a actina com ATP ligado, que vai se ligar ao filamento, e aqui a actina com ADP ligado. Então ligou aqui e liberou o fosfato. Então metade está associada, tudo depende do ATP. Então metade está associada a filamentos e metade permanece sob a forma de monômeros no citosol. E as proteínas que impedem a sua polimerização são proteínas aí chamadas de timosina e profilina. E elas se polimerizam de formas semelhantes aos microtúbulos. A gente falou lá da tubulina alfa e beta, né? Os monômeros de actina mais ATP são adicionados ao filamento. E aqui as actinas se associam com a miosina, que é um outro tipo de miofilamento, e vão estar envolvidos no quê? No processo de contração muscular esquelética. Tá? Então, um detalhe aqui, nós temos os filamentos de actina, né, se associando, ligando-se à cabeça, né, do filamento de miosina. Tá? Então, com a presença do ATP, ela se desliga, né? Aí o ATP é quebrado, liberando ADP e PI, e com isso muda o formato aqui da miosina, e aí depois o ADP fica preso à miosina e se conecta a uma região aqui da actina, e aí depois, que é o gerador de força, aí depois tem uma outra conformação aqui no formato, né, modificação no formato aqui da miosina. Então, é um processo aqui que tem a hidrólise, porque tem a quebra do ATP, geração de energia,
e com isso os filamentos de actina e miosina eles deslizam-se, né, uns sobre os outros para promover a contração muscular. Bom, está aqui no macro, um pouquinho maior agora. Então, o que acontece? A contração. Então, ocorre um encurtamento simultâneo de todos os sarcômeros. O que é o sarcômero? É uma unidade de contração que tem aí filamentos de actina e miosina. Né? Então, filamento de actina e miosina, digamos assim, a minha mão e os dedos aqui são um sarcômero. Tá? Então, meus dedos são actina e miosina e estão deslizando-se uns sobre os outros e fazendo a contração muscular. Tá? Então, cada filamento de miosina possui 300 cabeças e se movimenta a uma velocidade de 15 micrômetros por segundo. Tá? Então, o sarcômero é composto pelo filamento grosso, os filamentos de miosina, e o filamento fino, esses filamentos de actina. Então, o sarcômetro é delimitado pela essa região que é chamado disco Z, e aí promove relaxamento e contração. Né? Então, o sarcômero pode sair do relaxamento e contrair em menos de 1 decímetro de um décimo, de segundo. As actinas são proteínas de ligação, elas se ligam, né, com outras proteínas, tá? Então a maioria se liga aos filamentos de actina em vez de se ligar aos monômeros, controlando o seu comportamento, tá? Então monômeros de actina podem ser agregados para formar filamentos de actina e vice-versa, pode ser quebrada e os monômeros ficarem livres, né? E aí esses filamentos podem se juntar à proteína nucleadora, podem se juntar a outras proteínas como a fragmentadora, se juntar a proteínas de ligação para se ligar, para ter conexão com outros filamentos de actina. Então isso ocorre no córtex celular. Podem se ligar a proteínas CAP, né, que é a bloqueadora da extremidade. Podem se ligar a proteínas de ligação lateral. E os filamentos podem se ligar a proteínas motoras. E também a proteína enfardadora enfilopode. Então a região cortical, né? Então o que é isso? O movimento ameboide. Deu algum problema aqui, eu vou ter que